Oi pessoal, vou ensinar para vocês aqui nessa aula sobre algumas funções aqui do CorelDRAW muito importante. As funções de agrupar e desagrupar, as funções de intersecções e a função combinar. Elas são bem parecidas, então eu vou ensinar as três aqui de uma vez para você entender a diferença de uma com a outra, tá? A função agrupar, ela tem a função de pegar dois objetos aqui no CorelDRAW, ou mais, quantos você quiser, e unir esses dois objetos e deixar esses objetos agrupados. Quando eu coloco aqui o R, por exemplo, e a minha bolinha aqui, e seleciono os dois, né? Aí eu clico com o botão direito e escolho agrupar. Esses dois desenhos se transformam aqui num desenho agrupado. Eles ainda são dois objetos. Eu ainda tenho o R, ainda tenho aqui o meu círculo. Eles ainda são dois objetos, mas eles estão agrupados. Permanecem dois objetos, mas agrupados. Se eu clicar com o botão direito, eu posso desagrupar esses objetos. Se eu colocar o R sobre o círculo e selecionar o círculo e o R, botão direito, agrupar, eles ainda continuam dois objetos. Aqui embaixo eu tenho até aqui, ó, grupo de dois objetos em uma camada. Continuam os dois objetos. Qualquer momento eu posso clicar com o botão direito e desagrupar. Se eu tiver mais de um objeto, se eu tiver agrupado esse círculo e o R, botão direito agrupar, eles estão agrupados. Depois que eu agrupei esses dois, se eu quiser agrupar mais um objeto, botão direito agrupar. E depois, se eu quiser agrupar outro objeto, eu tenho aqui vários agrupamentos. Se eu clicar com o botão direito e vir em desagrupar apenas, ele vai desagrupar só o último objeto agrupado. Se eu for com o botão direito desagrupar de novo, ele desagrupa de novo só o último objeto. Então, quando você chegou a agrupar várias vezes um desenho, se você quiser desagrupar todos eles de uma vez só, é só clicar com o botão direito e desagrupar tudo, certo? Então essa é a função desagrupar. Os objetos continuam aqui separados, só que eles se agrupam. Aqui, a função intersecção vou deixar para daqui a pouco. A função combinar, ela funciona da seguinte forma. Você coloca um objeto sobre o outro ou uma parte de um objeto sobre a outra, clica, seleciona os dois, clica com o botão direito e vem em combinar. Ele vai transformar os dois objetos num objeto só. Você pode observar aqui embaixo na barra de status que está curva em camada 1. Então, nesse caso, ele transformou os dois objetos em apenas um objeto. Então, aqui no agrupar, eles continuam sendo vários objetos separados, vários desenhos separados. Aqui não. Aqui o R, ele transformou aqui esse círculo num círculo vazado. Se eu desenhar aqui um retângulo aqui, azul, eu desenhei por último, sempre os últimos desenhos, os últimos objetos desenhados, eles ficam por cima dos anteriores. Então eu vou clicar com o botão direito sobre este aqui, vou vir em ordenar para trás. Você vai observar que o R aqui está vazado, ó. Eu consigo ver o fundo, tá vendo? Ó, se eu trazer ele para fora, você vai ver que vai mostrar o branco. Se eu colocar ele em cima do meu fundo aqui azul, vou colocar rosa, ele vai ficar vazado, porque eu combinei. Se eu quiser desfazer esse efeito de combinar, é só clicar com o botão direito, separar curva. Ele volta ao normal, aí eu tenho que selecionar o R aqui que ele volta com a mesma cor. Aqui no agrupar, não. Eu agrupei, eu vou trazer para frente desse quadrado. Os R's estão separados. Entendeu? Aqui já é diferente. Quando você chega ao ponto de combinar um objeto, aí se for fonte, a fonte transforma-se em curva, viu? Uma fonte em curva é o seguinte, eu ainda não cheguei a explicar isso aqui para vocês. Você tem aqui a fonte que ela está no formato de texto. Você consegue digitar, trocar o texto, editar o texto. Se você quiser mudar essa fonte, ter o poder de manipular as linhas da fonte, você não consegue, porque ela ainda é um texto. Mas se você clicar com o botão direito na fonte e vir em converter em curva, a fonte não te permite mais alterar ela, o texto, mas ela te permite manipular o desenho, que ela se transforma num desenho. Tá? Então, aqui quando você combina uma letra
com um fundo, essa letra passa a ser uma curva também. Isso aqui serve para qualquer desenho. Se eu desenhar aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui e desenhar tipo um desenho diferenciado aqui, combinar, ele vai cortar só no formato que eu desenhei. Esta é a função combinar. Função agrupar. Agora as funções intersecções, ela tem várias funções juntas. Vou começar aqui com a primeira. Quando você seleciona um objeto e coloca sobre um outro objeto, ou uma parte desse objeto fica sobre outra parte de um outro objeto, né, dois objetos, aqui eu tenho o R e o fundo. Se eu selecionar os dois, aqui na barra de propriedades vai aparecer aqui esse conjunto de ferramentas aqui, que é o conjunto de ferramentas aparagem. Esse aqui é o combinar. Tem aqui também, viu, a função combinar, né, que eu acabei de explicar, e a função agrupar aqui na frente, ó. Aqui eu tenho também na barra de propriedades, quando você tem dois objetos separados, essas funções de intersecção. Cada uma delas tem uma função diferente. Se eu quiser pegar dois círculos aqui, ó, eu quero pegar este círculo, aqui eu tenho dois círculos. Eu quero pegar esses dois círculos e transformar num desenho só. Se eu combinar, ele, no meio dele vai ficar vazado. Eu não quero vazado, eu quero que ele se transforme num só sem o vazado. Então o que eu tenho que fazer? Aqui na primeira opção eu tenho a função soldar. Ele junta os dois objetos e transforma num objeto só, aqui sem fazer intersecção no meio deles. Olha lá, faz um objeto só. Você tem o poder de manipulação. Então quer dizer que se eu tiver aqui um círculo aqui, depois outro círculo aqui, eu quiser transformar esses três círculos num desenho só, é só vir em aparar. Depois do aparar, eu tenho aqui a função aqui, aqui lá é o soldar. Aqui, ó, o primeiro é o soldar, você transforma num objeto só, você une os objetos. Depois você tem aparar. O aparar, ele corta o objeto de trás, o que você seleciona depois. Aí você clica em aparar, ele corta no formato do objeto da frente. Só que ele não une os dois, o R ainda continua aqui, ele apenas corta, né? Se eu trazer esse aqui, mudar a cor aqui, ó, ah lá, ele aparou, ele fez um corte. Se eu quiser fazer um corte aqui nesse círculo, vamos supor que eu quero cortar uma parte do círculo aqui, ó. Vou aumentar esse de baixo, eu quero fazer essa meia lua. Então eu seleciono da frente, seleciono o que eu quero cortar por último, aí depois eu venho aqui na função aparar. Aí quando eu clico em aparar, ele corta um pedaço do desenho, certo? Então vamos apagar. E aí agora aqui, depois nós temos aqui uma outra função, que é a função de intersecção. Essa aqui vocês já viram em aulas anteriores. Quando você seleciona dois objetos e clica sobre ela cria um terceiro objeto da união de um com o outro. Então aqui, ó, eu tenho dois círculos aqui. Eu vou colocar os dois um sobre o outro. Essa parte aqui que está sobre o outro círculo, se eu clicar em intersecção, ele cria um terceiro desenho da divisão desses dois objetos. Se eu quiser criar aqui, por exemplo, tipo parecido com uma estrela aqui, ó, deste desenho aqui, ó, pode ser uma foto, é só clicar em intersecção. Ele vai criar uma estrela do fundo. Perfeito, essa é a intersecção. E aqui eu tenho também aqui as funções as outras funções de simplificar. Essa função de simplificar, ela apara a área sobreposta à área anterior. Só que ela para o que está na frente do que está atrás. A diferença dela para a função aparar é que na aparar, se eu selecionar o de trás primeiro e depois selecionar o da frente, clicar em aparar, ele vai cortar o da frente. Ele não tem ordem de um objeto que está na frente em relação ao que está atrás. Ele tem a ordem do que você seleciona primeiro, vai cortar o que você seleciona segundo. Já aqui não, ele corta o que está atrás. O próximo aqui, ele corta a frente menos o verso. Fica só a frente e o verso sai tudo.
O terceiro é o contrário, é o verso menos a frente. O verso fica e onde está a frente corta. E o último aqui, criar limite, ele cria um desenho em volta de vários objetos que estejam selecionados. Vamos supor que eu tenho aqui todos esses objetos selecionados. Se eu clicar em criar limite, ele cria um limite aqui em volta desses objetos todos. Isso aqui é muito bom para você depois criar, por exemplo, contornos em volta de desenhos, para você imprimir esses contornos para que eles possam fazer parte da arte, entre muitas outras coisas. Olha aí que legal. Então você cria um contorno facilmente. Tá certo, pessoal? É isso aí. Aí eu vou, na próxima aula, eu vou criar uma arte baseada nessas informações aqui, para que elas fiquem mais evidentes ainda. Eu vou criar uma arte na prática, tá? Só uma informação legal aqui, geralmente vocês usam mais dessas funções aqui, só essa aqui, ó, soldar, aparar, intersecção. Depois, criar limite. São as que vocês mais usam. Essa função aqui, ó, simplificar, frente menos verso e verso menos frente, raramente são usadas, porque as outras praticamente fazem a mesma coisa que essas aqui. Então, raramente são usadas. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.